Antes de existirem países, reis ou impérios, havia apenas pequenos grupos de humanos tentando sobreviver. Mas, de repente, algo mudou. Em um ponto perdido entre os rios Tigre e Eufrates, o ser humano fez algo que nunca havia feito antes. Construiu uma cidade. Essa cidade não só mudou a forma como vivemos, ela criou o mundo moderno. Foi o início da escrita, da política, da religião organizada e até do poder. Hoje você vai descobrir como nasceu a primeira cidade da humanidade e por que esse momento foi o divisor de águas entre a pré-história e a civilização. Por milhares de anos, nossos ancestrais vagaram pelo mundo em pequenos grupos. Eles caçavam, coletavam frutos e seguiam o ritmo imprevisível da natureza. Quando a comida acabava, partiam novamente. A sobrevivência era o único objetivo, e o planeta era um vasto território de incertezas. Mas algo começou a mudar. Lentamente, o clima da Terra ficou mais estável depois da última era do gelo. E nas margens férteis de alguns rios, as pessoas começaram a perceber um padrão. As plantas que cresciam naturalmente podiam ser plantadas novamente. Foi uma descoberta simples, mas transformadora. Pela primeira vez, o ser humano controlava a sua própria fonte de alimento. Não era mais preciso seguir as manadas ou esperar a sorte da natureza. Agora o alimento podia nascer onde eles quisessem viver. Assim nasceu a agricultura, e com ela algo ainda maior, a ideia de ficar. As pessoas começaram a construir abrigos mais firmes, armazenar grãos, criar animais. As aldeias surgiram, pequenas no início, mas repletas de possibilidades. Pela primeira vez na história, o ser humano não era refém do ambiente. Ele moldava o ambiente ao seu redor. Essa revolução silenciosa mudaria tudo, nossa forma de viver, de pensar e até de sonhar. Porque a partir do momento em que deixamos de vagar, começamos a construir. Quando as aldeias agrícolas começaram a florescer nas terras férteis da Mesopotâmia, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Entre os rios Tigre e Eufrates, onde a terra era regada todos os anos pelas cheias, nasceu um novo tipo de comunidade, maior, mais complexa e cheia de vida. O nome dela era Uruk. Por volta de 4000 a.C., Uruk já se destacava entre todas as outras aldeias. De longe, viajantes viam seus muros imensos, feitos de tijolos de argila, cercando uma cidade viva e pulsante. No centro, erguia-se o Zigurate de Anu, um templo gigantesco dedicado aos deuses do céu, símbolo do poder religioso e político que nascia ali. Uruk não era apenas um amontoado de casas, era uma organização viva, com bairros, ruas, mercados e centros religiosos. As pessoas já não viviam isoladas. Estavam interligadas por trocas, regras e objetivos comuns. A cidade, que foi durante 2000 anos um centro da civilização, já dominava basicamente tudo o que é mais importante em uma metrópole. Técnicas de construção para arranha-céus, administração de cobrança de impostos, elaboração de uma complexa rede de canais e até o know-how para a produção de cerveja. Além disso, ocupava uma área urbana de 5,5 quilômetros quadrados. Foi aqui que o ser humano deu o passo definitivo da aldeia para a civilização. Estima-se que mais de 40.000 pessoas viviam ali, algo impensável para a época. Havia agricultores, artesãos, comerciantes, sacerdotes e escribas. Cada um tinha uma função específica, e isso permitiu o surgimento da divisão do trabalho, um dos pilares da vida urbana. As mãos, que antes plantavam grãos, agora moldavam o barro em tijolos, cerâmicas e estátuas. Inventaram o arado, também a roda e um calendário de 12 meses, com o qual começaram a refletir sobre história e até a filosofia. Outros construíam templos, carros de bois, barcos para transporte no rio. E enquanto uns produziam, outros administravam.
No topo dessa hierarquia estavam os sacerdotes e governantes, que controlavam o armazenamento de grãos, a distribuição de alimentos e os tributos. A cidade tinha um coração pulsante, o templo, que funcionava como centro religioso, político e econômico. Era lá que se decidia o destino de Uruk. A cidade de Uruk crescia. As ruas fervilhavam com artesãos, agricultores e comerciantes. Os templos se tornavam mais altos, os mercados mais movimentados e as decisões mais complexas. Mas havia um problema. Como controlar tudo isso? Como lembrar quem entregou seus grãos, quem devia tributos ou quais terras pertenciam a quem? Foi então que surgiu uma das maiores invenções de todos os tempos: a escrita. No início, ela não passava de uma forma de contabilidade. Símbolos simples, gravados em argila, representavam ovelhas, jarros de óleo ou medidas de cevada. Cada marca tinha um propósito: registrar, organizar, controlar. Os primeiros escribas, homens treinados para essa nova arte, passaram a trabalhar dentro dos templos. Ali, anotavam tudo o que entrava e saía. Com o tempo, esses sinais se tornaram mais abstratos, mais precisos, mais poderosos. A escrita havia deixado de ser apenas uma ferramenta prática. Tornou-se o instrumento do poder. A escrita cuneiforme foi usada para criar os primeiros códigos, como as leis que definiam o que era justo ou proibido. Pela primeira vez, o poder estava registrado em palavras. E as palavras não podiam ser esquecidas. Com o passar dos séculos, essa escrita simples evoluiu. Passou de listas de mercadorias para hinos, mitos e histórias sobre deuses e heróis. Entre eles, o Épico de Gilgamesh, o primeiro grande poema da humanidade, e também o primeiro herói da literatura. A escrita deu à humanidade o poder de lembrar, ensinar e transmitir ideias além da morte. A partir dela, surgiram as escolas, os registros, as religiões organizadas, os tratados e a história. O mundo nunca mais seria o mesmo, porque com a escrita, o ser humano aprendeu a fazer algo que antes só os deuses podiam fazer: criar realidades com palavras. Em Uruk e nas cidades que surgiram depois, o poder não vinha apenas das armas, ele vinha dos céus. Para os povos antigos, tudo o que existia, a chuva, o sol, a colheita, as doenças, era obra dos deuses. E esses deuses podiam ser generosos ou cruéis. Bastava um erro, um sacrifício mal feito, e a ira divina podia destruir toda uma colheita. No coração de cada cidade erguia-se um zigurate, um templo gigantesco que tocava o céu. Essas construções não eram apenas sagradas, eram também políticas. Do alto delas, os sacerdotes observavam o povo e, com o poder da fé, controlavam o medo e a esperança. O templo era o centro da vida urbana. Lá se armazenavam os alimentos, se cobravam os tributos e se realizavam os rituais. Era um lugar onde o sagrado e o cotidiano se misturavam. Trabalhar para o templo era servir aos deuses e também ao poder que falava em nome deles. A religião era a linguagem do controle, e o controle era a base do Estado. No início, os sacerdotes governavam em nome dos deuses, mas com o tempo, alguns homens começaram a se declarar escolhidos pelas divindades. Surgiram os reis sacerdotes, líderes que uniam o poder espiritual e o político em uma só figura. Esses reis diziam que sua autoridade vinha diretamente dos céus. E quem ousaria desafiar a vontade dos deuses? Essa ideia de que o poder é sagrado moldou as civilizações por milênios. Do Egito dos faraós à Mesopotâmia dos reis, o governante não era apenas um homem. Ele era o elo entre o divino e o humano. A religião deu sentido ao mundo, mas também deu forma ao controle. Cada classe, cada profissão, cada dever era visto como parte da ordem divina. Os sacerdotes interpretavam os sinais dos deuses e o povo obedecia, por fé, por medo ou por costume. Assim,
a sociedade se manteve estável. Não porque todos eram iguais, mas porque todos acreditavam que o lugar de cada um era a vontade dos deuses. O mesmo sistema que trazia paz também trazia submissão. A fé unia, mas também limitava. E dessa dualidade nasceu algo que acompanha o ser humano até hoje: o poder de controlar corações e mentes através da crença. As pedras de Uruk, hoje, estão em silêncio. O vento percorre os restos do que um dia foi a maior cidade do mundo. Mas cada tijolo, cada traço, cada ruína ainda carrega a marca do que começou ali, a civilização. Uruk foi o primeiro grande laboratório da humanidade. Foi ali que aprendemos a viver juntos e a lidar com tudo o que isso significa: cooperação e conflito, criação e destruição, fé e poder. Pela primeira vez, o ser humano não apenas se adaptava ao mundo, ele recriava o mundo. A cidade de Uruk deu origem a algo muito maior do que ela própria. Seu modelo de templos, leis, escrita e governo se espalhou pelo Egito, pelo Vale do Indo, pela China e além. Cada civilização que veio depois herdou um pedaço de Uruk. E sem saber, nós também herdamos. Quando você lê um texto, segue uma lei, paga um imposto, ou vive dentro de uma cidade organizada, está participando de uma ideia que nasceu há mais de 6.000 anos. A ideia de que uma sociedade pode ser planejada, dirigida e registrada. Que o conhecimento pode ser guardado. Que o passado pode ser lembrado. Tudo isso começou em Uruk, quando um punhado de agricultores e artesãos decidiu construir algo maior do que a própria sobrevivência. Uma cidade, e com ela, um modo de existir. Mas o nascimento da civilização também teve seu preço. Com a ordem veio a hierarquia, com o progresso veio a desigualdade, e com o poder vieram as guerras. As mesmas forças que construíram Uruk também criaram impérios e os destruíram. Porque toda civilização carrega dentro de si o mesmo dilema: como equilibrar o poder que une e o poder que domina. Uruk foi o ponto de partida. O momento em que o ser humano olhou para o chão, para o céu e para si mesmo e decidiu deixar uma marca. Dela nasceram a escrita, as leis, o comércio, a arte e a própria ideia de história. Antes de Uruk, o homem sobrevivia. Depois de Uruk, o homem construiu o tempo. E talvez seja por isso que, mesmo em ruínas, Uruk ainda fala conosco. Porque toda cidade moderna, todo império, toda civilização é apenas um eco distante daquela primeira. No fim, Uruk não foi apenas o berço da civilização. Foi o primeiro espelho da humanidade. Um reflexo de quem somos e de quem sempre fomos. Nos tempos de hoje, Uruk é chamada de Warka e fica no atual Iraque, a cerca de 225 quilômetros a sudoeste de Bagdá.